Samuel, capítulo 18. Saul e Davi terminaram a sua conversa, e Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e começou a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para a sua casa e não deixou que ele voltasse para a casa de seu pai Jessé. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a sua espada, o arco e o cinto. Davi se saiu bem em todos os lugares em que Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército, e isso agradou a todo o exército e também a todos os outros oficiais. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram para encontrar o rei Saul, e elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul não gostou nada disso e ficou muito zangado e disse: para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi 10.000. E a única coisa então que está faltando para ele era ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus, o Senhor, dominou Saul, e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra Davi 2 vezes. Porém, nas 2 vezes Davi se desviou. O Senhor Deus estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, colocando-o como oficial de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que ele fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou com mais medo ainda. Porém, em Israel e em Judá todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você, com a condição que você sirva-me como soldado valente e fiel e lute nas batalhas, junto com Deus o Senhor. E Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi, e não tinha dele mesmo que fazer isto. Davi lhe respondeu: quem sou eu? E quem é a minha família em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Abriel, da cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, e quando Saul soube disso, ele ficou contente. Saul pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela 2ª vez, Saul disse a Davi: você será o meu genro. Saul mandou que seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você, e esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles foram e falaram com Davi, e Davi respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais.
para uma pessoa pobre e sem valor, como eu. Então os oficiais foram e contaram a Saul o que Davi havia dito. E então Saul ordenou que eles voltassem e dissessem o seguinte a Davi: tudo que o rei quer de você, em pagamento da noiva em casamento, é o prepúcio de 100 filisteus mortos, como vingança dos inimigos dele, pois Saul havia planejado assim, visto que pensou que Davi seria morto pelos filisteus. Então os oficiais contaram a Davi o que Saul havia dito. Então Davi ficou entusiasmado de ser genro do rei, antes do dia marcado para o casamento. Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus e trouxeram para o rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim Davi tornasse a ser o seu genro. Então assim Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor Deus estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi, e pelo resto de sua vida foi o seu inimigo. Todas as vezes que os exércitos dos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que os outros soldados de Saul. E assim ficou muito famoso